Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução da nossa lista 04, nossas listas semanais, tá? Postadas lá no nosso grupo oficial, cujo link está na descrição desse vídeo para que você tenha acesso a esses materiais em primeira mão, tá bom? Então vamos à resolução de 5 questões acerca dos tópicos regra de 3 simples e composta, tá bom? Então a primeira questão diz assim para a gente. Em uma gráfica, certa impressora imprime 800 páginas em 5 minutos. Ontem, um funcionário precisava imprimir 720 páginas. Ele começou a imprimi-las pela manhã, mas a impressora só funcionou apenas 15 minutos. Enguiçando em seguida, o funcionário chamou um técnico para consertá-la e assim pôde terminar o serviço na parte da tarde. Quantas páginas foram impressas à tarde? Vamos com calma. Primeiro, tem um quantitativo de páginas impressas pela manhã, não tem? Tem, professor. Vamos com muita calma. Ó, 80 páginas, vou colocar assim, páginas, as grandezas, tá bom? Páginas e o tempo. Bom, 80 páginas, ela leva 5 minutos. Beleza. Quantas páginas em 15 minutos? Porque de manhã ela só funcionou 15 minutos. Evidentemente, é uma regra de 3 simples, porque só é uma impressora, não faz sentido incluir aqui a grandeza impressora, tá bom? Você até pode, mas não tem necessidade, é a mesma impressora. E, evidentemente, quanto mais páginas ela imprimir, mais tempo foi utilizado. É uma regra de 3 diretamente proporcional. As grandezas são diretamente proporcionais, basta você fazer meio pelos extremos, tá? Então, vou ficar com 5 que multiplica x e 15 que multiplica 80. Passa esse 5 para lá dividindo, tá? Ele está multiplicando, passa a igualdade, vai dividir. 15 que multiplica 80, dividido por 5. Eu vou simplificar, tá? Porque só tem multiplicação e divisão. O 5 por 15. Sempre pode fazer isso se só houver multiplicação e divisão, tá? Então vai dar 3 e 1. 3 que multiplica 80, 240. Então quer dizer, pela manhã, 240 páginas. O restante precisa ser precisa ser à tarde. Logo, qual o quantitativo de páginas à tarde? É só pegar 720, que é o que ele queria, menos 240, que é o total que já foi impresso. Isso dá 480, gabarito, portanto, da primeira questão, letra C, da nossa lista 04. Evidentemente, você não precisava ter feito esse cálculo aqui, ó. Esse lado aqui do cálculo não tem necessidade. Dá para fazer de cabeça. Se em 5 minutos são 80 páginas, 15 minutos são 3 pedaços de 5. Então seria 80 mais 80 mais 80, 240. Depois, para encontrar quanto falta, ou seja, quanto vai ser impresso à tarde, é só subtrair do total que eu queria imprimir, tá bom? Questão de número 2. Em uma construção, os dados mostraram que 3 equipes conseguiram construir 5 km de duto em 7 dias, trabalhando um único turno de 8 horas por dia. Então, primeiro eu vou resolver pelo método tradicional, depois eu vou te dar um macete. Quais são as grandezas que estão envolvidas nesse processo? Pessoas, que eu vou chamar de equipes. Eu tenho também quilômetros, horas e dias. Eu vou colocar dias e horas para ficar na ordem que aparece no enunciado. Dias e horas, tá bom? Então, inicialmente eu tenho 3 equipes construindo 5 quilômetros em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tá bom? Na verdade, aqui é horas por dia. Beleza, professor. Considere que uma equipe com capacidade similar de produção seja acrescentada ao grupo. Então, que eram 3 equipes, passam para 4. De modo que todos agora trabalharão durante 10 dias, esse é o tempo, em um único turno de 6 horas por dia. Assim, o valor mais próximo do número de quilômetros, chamado de x, do mesmo tipo que serão construídos a mais em relação à primeira produção a primeira produção é 7, tá? Não, perdão. A primeira produção é 5, né? O número de quilômetros é 5. A mais é encontrar o x, ou seja, o final da resposta, o que a gente quer é pegar o x e subtrair 5, né? Porque eu quero saber a nova quantidade de equipes produziu quantos quilômetros a mais do que a anterior.
Então, se eu fizer a conta e der 8, antes eram produzidos 5, aumentou 3. Ok. Então, qual é o primeiro método de solução? O tradicional. Eu vou comparar as grandezas a partir daquela que falta a letra, que falta a incógnita, tá? Que eu quero encontrar. Então, vou comparar a partir daqui. Tem que tomar cuidado que a comparação nada, preste atenção, a comparação nada tem a ver com os números que estão embaixo, e sim com a natureza da grandeza. Então, o que você vai se perguntar? Quanto mais quilômetros eu precisar construir, eu preciso de mais ou menos gente trabalhando? Mais. Então, diretamente proporcional. Quanto mais eu quiser produzir, mais gente eu preciso. Quanto mais eu quiser produzir, sempre compara daqui, tá? Preciso de mais ou menos tempo? Mais. Então, é tudo diretamente proporcional. Beleza? Beleza. Então, essa fração daqui vai ficar 5 sobre x igual ao produto das outras frações. Como as setas estão todas no mesmo sentido, vai ficar tudo normal. Aqui vai ficar 3 sobre 4, que multiplica. Essa daqui vai ficar 7 sobre 10, que multiplica. Essa daqui vai ficar 8 sobre 6. Tá bom. Posso fazer algumas simplificações, professor. Se você quiser, pode. Posso pegar esse 3 daqui e esse 6 daqui, ó. Só tem multiplicação, posso simplificar. Vai ficar 2. Se eu não quiser, professor, não simplifique, não há problema nenhum. Então, vou ficar com 5 sobre x, fazer bem devagar isso aqui, tá? Aqui é 1. Então, vai ficar 1 vezes 7 vezes 8, vou deixar 7 vezes 8. E lá embaixo, tu tem 4 vezes 10 vezes 2. Bom, 4 vezes 2 é 8, né? Estou pegando esse cara com esse cara. A ordem na multiplicação não importa, ela é comutativa, beleza? E associativa também. 8 vezes o 10. Vou cortar o 8 aqui agora. Então, fiquei com 5 sobre x e 7 sobre 10. Meu pelos extremos, vou ficar com 7x igual a 50. Então, preciso pegar o 50 e dividir por 7, né? Vamos fazer aqui. 50 dividido por 7. Bom, isso dá 7, que dá 49, sobra 1. Baixa o 0, vírgula para cá. Então, dá 7,1 e assim por diante. Então, x aqui é 7,1. Mas perceba que antes eu produzia 5. E agora eu produzo 7,1. Então, quanto que eu estou produzindo a mais? 7,1 menos 5. É o que eu produzo menos o que eu produzia. 2,1 aproximadamente. E, portanto, gabarito, letra A. Mas, professor, o senhor falou que essa era uma solução. Significa dizer que há outra solução. Ah, gente, se minha imagem estiver por cima aqui, eu só estou resolvendo a equação, tá? Mas eu acho que a minha imagem está aqui nesse quadradinho. Aqui eu só estou resolvendo a equação, tá? Bom, qual é o outro método? O outro método vai ser o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Vou mostrar a você agora um método para você resolver praticamente todas as questões de regra de 3 composta sem que você precise estabelecer o posicionamento das setas. Ou seja, sem que você precise, presta atenção, tá? Sem que você precise comparar se são diretas ou inversamente proporcionais. Para isso, você vai separar as grandezas em 2 grandes grupos. As grandezas do processo, já explico, e as grandezas do produto, a grandeza do produto. Vai fazer um desenho similar a esse que eu estou fazendo aqui agora, de uma tesourinha. Um você faz a linha cheia, no outro você faz a linha pontilhada. Beleza? O esquema é esse aqui. Ok. Bom, produto é o que é produzido. O que é produzido nessa questão? Bom, eu tenho equipes trabalhando certo período de tempo, algumas horas por dia, para produzir a quilometragem, para produzir os dutos. Então, o produto é a quilometragem. Processo é todo o resto. Então, processos são equipes, dias e horas por dia. Beleza, professor. Achou o produto, o resto é processo. Beleza. Então, inicialmente eu tenho, vou pegar aqui a caneta amarela. Inicialmente eu tenho 3 equipes, trabalhando 7 dias, 8 horas por dia para produzir 5 quilômetros. Depois, quantos quilômetros vão ser produzidos? Trabalhando 6 horas por dia, durante 10 dias, por 4 equipes. Beleza. Depois que faz essa construção, você vai multiplicar os valores que estão no mesmo tipo de linha. Então, o 3 vai multiplicar o 7, vai multiplicar o x, vai multiplicar o 8. Eles estão na linha preenchida. X por 8, por 7, por 3. Coloco o sinal de igual e eu agora coloco o produto, tá? A multiplicação dos valores que estão sobre o outro tipo de linha. Então, 4 que multiplica 10, que multiplica 6, que multiplica 5.
Que massa, professor. Não precisa comparar, né? Não precisa. Ah, beleza. Tranquilo? Show de bola? Então, eu vou passar para lá esse bloco todinho do 8 vezes 7 vezes 3 dividindo. 4 vezes 10 vezes 6 vezes 5 sobre 8 vezes 7 vezes 3. Aqui você resolve do jeito que você quiser. Vou fazer algumas simplificações. Então, eu posso simplificar o 4 com o 8, fica 2. Vou repetir essa parte só para você não se perder, tá? Então, ficou 10 que multiplica 6 que multiplica 5. E embaixo eu tenho 2 que multiplica 7 que multiplica 3. Mas espera aí, eu posso escrever 7 e o 2 multiplicando o 3 dá 6, né? Porque ali embaixo que eu tenho é 2 vezes 7 vezes 3. Eu estou multiplicando logo esse, tá bom? Corto 6, ó. Fica 50 sobre 7. Espera aí, essa conta a gente já fez, 7,1. Opa, exatamente o valor que eu encontrei para o x, 7,1. Só que nesse macete eu não preciso, a resposta vai ser 2,1 porque eu quero a diferença. Nesse macete eu não preciso encontrar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Acho o produto que é produzido, acho o processo, é o resto. Beleza? Multiplica quem está na mesma linha. Acabou. Beleza. Questão de número 3. Vou fazer pelo macete, tá? Então, processo. Primeira coisa que tu faz, coloca processo de um lado, produto de outro. Aí desenha a tesourinha, tá? Desenha a tesourinha aqui, ó. Uma você coloca a linha cheia, a outra tu coloca a linha preenchida. Beleza? Beleza, professor. E agora vamos ler a questão. Estudando 3 horas por dia, durante 16 dias, Iago resolveu 400 exercícios. Comenta para mim aí. Ou você aí mesmo no seu pensamento, responde aí do outro lado da tela. O que é produzido aqui? Qual é o principal aqui? É a hora por dia? É o dia ou é o exercício resolvido? São os exercícios, professor. Então, exercício é o produto. E o resto? O resto é processo. Horas por dia e dias. Só isso. Então, inicialmente eu tenho 3 horas por dia, 16 dias para fazer 400 exercícios. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 600 exercícios estudando 4 horas por dia? Então, X. E agora, professor? Agora multiplica quem está no mesmo tipo de linha. Então, linha pontilhada, 4x e 400. 4 que multiplica x, que multiplica o 400. Igual. Agora você multiplica quem está no outro tipo de linha. 3, 16, que é a linha preenchida, e 600. Então, 3 que multiplica 16, que multiplica 600. Beleza? Beleza, professor. Então, x será igual 3 que multiplica 16, que multiplica 600. Esse 4 está multiplicando e esse 400 também, então eles passam dividindo, tá? 4 que multiplica 400. Beleza? Você pode fazer as multiplicações todas sem simplificar, não há problema. Vou cortar 2 zerinhos aqui, para ficar mais fácil. Perceba que eu fico com 3 que multiplica 16, que multiplica 6. E embaixo eu tenho 4 que multiplica 4, que é 16. Aí eu posso simplificar. Ó. Sobra só 3 vezes 16, 18. Gabarito, portanto, letra A. Professor, e se eu quiser fazer do método tradicional, também pode? Também pode. Você fica à vontade, tá bom? A próxima eu vou utilizar o método tradicional. Você pode fazer também pelo processo produto. Ó, na Secretaria Acadêmica do campus do IFSC, no dia da matrícula, 3 colaboradores atenderam 80 alunos em 4 horas. Então, qual é o produto aqui? O produto é alunos atendidos. Tá bom? Os colaboradores estão trabalhando há algum tempo para atender os alunos. Esse é o meu produto. O resto é processo. Você pode fazer por aí, tá bom? Então, quais são as grandezas? Colaboradores, vou fazer do método normal. Colaboradores. Eu tenho alunos e tenho o tempo, né? Então, inicialmente eu tenho, deixa eu só diminuir essa luz aqui. Inicialmente eu tenho 3 colaboradores, 80 alunos, 4 horas, né? Se houvessem 4 colaboradores atendendo, então aqui vai para 4, os alunos no mesmo ritmo, quantas horas, então o X está aqui, levariam para atender 160 alunos. Só pensar, ó, vou comparar a partir do tempo, tá? Quanto mais tempo eu atendo mais ou menos alunos, Lembrando, a seta não tem nada a ver com as quantidades que estão embaixo.
e sim com a natureza da grandeza, tá? Então, quanto mais tempo, mais atendimento. Agora, quanto mais tempo eu tiver, sempre compara com a grandeza que tem a letra que tu quer achar, tá? Quanto mais tempo eu tiver, eu preciso de mais ou menos colaboradores? Menos, professor. Se tem mais tempo, precisa de menos gente. Se tem mais gente para atender, eu preciso de menos tempo para realizar o mesmo trabalho. Ok. Então, essa primeira fração aqui, ó, vai ficar 4 sobre x. Igual. Essa daqui, ó, tá com a seta contrária. Então, não vai ficar 3 sobre 4, vai ficar 4 sobre 3. Essa está com a seta no mesmo sentido, ó. Então, vai ficar 80 sobre 160. Sempre compara com a grandeza que está faltando, tá? Então, 4 sobre x igual a 4 terços. Você pode simplificar o 80 por 160. 80 mais 80 é 160, né? Então, essa fração é 1/2. Beleza. Então, agora, se você está vendo, pode cortar esse 4 aí, tá? Se você não está vendo, não tem problema nenhum. Vamos fazer devagar. Então, vou ficar com 4 sobre x. 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2 é 6. Então, vou ficar com 4x. Se estiver vendo, já pode cortar o 4, tá? E 6 vezes 4. O 4 passa dividindo, tá? 6 vezes 4 sobre 4. O x é 6. Fica 24 sobre 4, então corta aquele 4 ali. 6 e, portanto, o gabarito, letra C, na questão de número 4. Tranquilo? E para fechar, vou fazer pelo macete, tá? Diz assim pra gente, ó. Em longos períodos de seca... Não, eu vou fazer pelo normal. Em longos períodos de seca, eu fiz 2, né, pelo macete, vou fazer 2 normais, então. Em longos períodos de seca, ocorrem incêndios florestais em vários locais do planeta, provocados por causas diversas. Considere que em um incêndio de uma região florestal, há uma brigada anti-incêndio composta por 15 homens, então tem um homem como grandeza, 15 homens inicialmente, conseguiu conter o incêndio em 40 dias, então tem dias, 40, trabalhando 10 horas por dia. Então, horas por dia, 10. Caso essa brigada fosse composta por 25 homens de mesma eficiência, então que era 15, vai para 25, trabalhando 8 horas por dia, então o total de dias necessário para conter esse incêndio é igual a, chama de X. Professor, se for pelo macete, o que é produto aí? Um incêndio controlado. O resto, horas por dia. Vou colocar aqui homens para vocês confundir. Dias e homens é o processo, tá? Então pensa, vou começar a comparar daqui, né, do dia. Quanto mais dias eu tiver disponível para conter o incêndio, eu preciso de mais ou menos tempo? Menos tempo. Se eu tenho mais dias, eu preciso de menos horas trabalhadas naquele dia. Ok. E quanto mais dias eu tiver, sempre compara com a que tu quer achar, tá? Eu preciso de mais ou menos homens? Menos homens. Se eu tenho mais tempo, preciso de menos gente para realizar a mesma tarefa. Pensa, 10 pessoas constroem tua casa em 2 dias. 30 pessoas constroem mais ou menos tempo. É claro que é menos tempo, se tiverem a mesma eficiência, tá? Então, essa primeira fração vai ficar 40 sobre x e as outras vão ficar invertidas, porque são inversamente proporcionais. Então, essa aqui vai ficar 25 sobre 15 e essa daqui vai ficar 8 sobre 10. Beleza. Como eu já simplifiquei muito, eu não vou simplificar mais nessa, tá? Então, vou ficar 40 sobre x, 15 que multiplica o 10, 150, e 8 que multiplica o 25, isso dá 200, né? Pode cortar um zerinho aqui, ó. Não, mas eu disse que eu não ia simplificar, né? Então, nessa eu não vou simplificar. Ok. Então, faço agora a multiplicação cruzada, né? Meio pelos extremos. Vou ficar com 200x e 40 que multiplica o 150. Bom, 40 que multiplica o 150 é só fazer assim, ó. 4 vezes 15, 60, e repete os 2 zerinhos. O 200 passa dividindo. Posso cortar os 2 zeros agora. 60 dividido por 2 dá 30. Vou precisar, portanto, de 30 dias e o gabarito é a letra A, na questão de número 5. Show de bola, gente? Então chegamos à resolução, ao final da resolução da nossa lista 4, listas semanais postadas lá no nosso grupo oficial, cujo link está na descrição desse vídeo para que você tenha acesso agora gratuitamente, tá? Espero que você tenha compreendido, gostado. Se foi válido para você, deixa teu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas, faz aí uma corrente do bem pela educação. Baixa essa lista, tá também aqui na descrição desse vídeo para você, tá? No finalzinho da descrição tem um link para que você baixe essa lista. Tamo junto, gente? Então, só solta sua mão na aprovação,
bons estudos, até a próxima oportunidade. Eu estou indo embora. Tchau, tchau.